Hello, eu sou a Carol Menezes e esse é o Não Morda Maçã Podcast. De onde vêm as respostas que precisamos? Vamos falar sobre isso? Olá, minha gente! Então tô aqui para mais um Não Morda Maçã Podcast. Hoje a gente vai conversar sobre de onde vêm as respostas que nós precisamos. Esses dias eu estava fazendo um devocional e eu li em João 5, é uma passagem bastante conhecida, que fala a respeito de um pessoal que ficava diante de um tanque, aguardando que esse tanque tivesse as suas águas tocadas por um anjo, e assim que essas águas mexessem, alguém tinha que pular lá dentro e essa pessoa seria curada. Isso não acontecia toda hora, então as pessoas precisavam ficar atentas e elas ficavam o tempo todo focadas ali naquele tanque, esperando o momento em que haveria um mover sobrenatural, digamos assim, né? E elas pudessem ter então a cura que esperavam, a resposta que elas precisavam. E depois disso que acontece? Jesus está passando por ali, resolve falar com o moço, que já estava há muito tempo parado esperando essa resposta naquele tanque. E ele pergunta, escuta, você está fazendo o que aí, querido? O que você está precisando? E ele fala, olha, eu preciso de cura, mas eu não tenho ninguém para me ajudar, para me jogar dentro do tanque, porque eu sozinho não consigo entrar ali. E Jesus então fala para ele, cara, seja curado, pega a tua cama e ande. Foi mais um daqueles episódios que Jesus curtia de fazer coisas no sábado para confundir a galera. E é óbvio, né, que eu tô aqui contando numa linguagem muito mais atual, digamos assim. Mas vale a pena você conferir em João 5 toda a história detalhada. Mas enquanto eu fazia o devocional com base nesse texto, o Senhor me lembrou que muitas vezes, muitas mesmo, a gente fica esperando respostas de um jeito específico. A gente costuma dizer que espera que o Senhor nos direcione, mas nós esperamos que Ele nos direcione de uma forma. Então, quem nunca pegou e foi fazer o seu devocional e colocou ali uma playlist de músicas espirituais que você sabia que poderiam ter a ver com o assunto que você estava precisando de resposta, e aí ficou ali pedindo, Senhor, fala comigo. Eu preciso de uma resposta, e aí tentava induzir Deus a usar as músicas que você estava ouvindo. Ou que abriu na Bíblia, numa parte específica sobre isso também, sobre o assunto que você queria, e esperava que o Senhor trouxesse dali uma resposta. Isso não é errado você colocar uma música, não é errado você ler a Bíblia, não é errado você, de repente, conversar com a sua liderança pedindo uma orientação. Nada disso é errado. O errado é você querer determinar como o Senhor vai falar com você. Não poucas vezes, as respostas que eu precisava não vieram em grandes conferências ou no momento exato do meu devocional. Elas vieram depois, ao longo do dia. E uma vez especificamente, que eu sempre falo que o Senhor usa ilustrações para falar comigo, porque se ele não usar essas ilustrações eu esqueço ou não entendo o que ele está falando. Uma vez eu precisava resolver uma situação, o Senhor já queria tratar meu coração sobre isso há muito tempo, e parecia que eu só patinava nesse assunto, parecia que eu caminhava e só patinava. Eu ouvia muitas ministrações sobre isso, eu orava muito sobre isso, eu me dedicava para que eu pudesse ser curada naquela área, mas nada daquilo parecia resolver. E um determinado dia, eu não lembro se foi um sonho que eu tive ou se foi uma imagem que veio na minha cabeça como uma espécie de visão, mas o fato é que a imagem que eu vi era como se eu tivesse virada com o meu corpo todo para um lado, então vamos imaginar aqui que fosse o lado direito, e como se eu estivesse com as mãos estendidas, esperando que a resposta viesse do meu lado direito. E ali no lado direito haviam pessoas que estavam diretamente envolvidas no assunto que eu precisava resolver.
E eu ficava esperando então que essas pessoas consertassem o que precisavam consertar e fossem a resposta para o que eu precisava resolver. No meu lado esquerdo, em compensação, estava o próprio Jesus, com as mãos estendidas, esperando para me tomar pela mão e resolver o que eu precisava. Mas os meus olhos estavam onde? Do lado direito. Quantas vezes a gente fica condicionando aquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós a uma determinada situação que depende de um terceiro? Quantas vezes a gente espera que as pessoas se resolvam para que então nós possamos nos resolver também? Acontece que da mesma forma que o Senhor nos deu o livre-arbítrio, Ele deu para essas pessoas. Então, se você condicionar a sua cura ao posicionamento ou à cura do outro, você vai continuar ferido, você vai continuar magoado, você vai continuar sem resolver a área que você precisa. Ao passo que se você tirar os teus olhos de qualquer outra circunstância e colocar apenas no Senhor, voltar para Ele, Ele vai conseguir te responder, Ele vai conseguir te curar, Ele vai conseguir fazer exatamente o que você precisa. E olha, eu posso te dizer que é surpreendente. Sem ser nessa área de cura, eu já tive, por exemplo, na área financeira, uma experiência semelhante. Eu me dedicava, e é óbvio, a gente sempre tem que se dedicar no nosso trabalho. Eu até esses tempos atrás fiz um devocional que falava bastante sobre isso, de nós trabalharmos duro, mas confiarmos toda a nossa vida e o sucesso de tudo que fazemos ao Senhor. A palavra mesmo fala, né? Trabalhe como que para o Senhor e não para os homens. Então você faz com excelência e o Senhor te honra nisso. Mas eu precisava de uma provisão e eu estava tentando arquitetar um jeito de conseguir essa provisão e eu pensei de muitas formas, conversei com muitas pessoas, me entristeci, me chateei porque achei que viria de uma forma. E quando eu parei de espernear, porque essa é exatamente a palavra, imagine uma criança daquelas que está no chão, batendo os pés e as mãos, chorando, fazendo escândalo. É mais ou menos assim que eu me imagino em algumas situações quando eu estou diante de Deus. Ainda bem que Ele tem paciência, porque olha, eu não teria paciência comigo mesma. E a hora que eu parei de espernear, então o Senhor veio e aproximou de mim pessoas que precisavam do serviço que eu sei fazer. E foram resposta de Deus, foram provisão de Deus para aquilo que eu precisava. Gente, e para fechar, vocês lembram, né? Tem uma hora que Jesus está com seus discípulos e ele fica chateado com uma situação, as pessoas começaram a ir embora porque o discurso dele ficou mais pesado. E aí Jesus vira para os discípulos e fala, olha, se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir embora também. E nisso Pedro vira para ele e diz, Senhor, para onde nós iríamos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, só o Senhor tem as respostas de que precisamos. Nele, gente, estão todas as nossas respostas. Não adianta a gente procurar em outro lugar. Não adianta a gente tentar elaborar algum plano para que as coisas se resolvam. Nós precisamos confiar toda a nossa vida ao Senhor, voltar os nossos olhos para Ele. A palavra também diz, olharam para Ele e foram iluminados, e seus rostos não puderam ser confundidos. Eu entendo esse texto como o Senhor trazendo identidade, ou seja, agora eu sei quem eu sou, não vou ser confundido, mas também trazendo clareza e direção do tipo, uau, agora eu enxergo porque eu tenho alguém que é essa luz sobre toda a minha vida. Gente, eu espero que esse podcast tenha abençoado a vida de vocês. Se você acha que pode abençoar outras pessoas também, não deixa de compartilhar. Aproveita também para seguir a gente em todas as redes sociais. Tem o perfil do Não Morda Maçã, fica @NãoMordaMaca, porque não tem cedilha e não tem acento. Tanto no Instagram quanto no Twitter. Temos o blog também, nãomordamaçã.com. Tem também as minhas redes sociais, que é @caromenezes. Eu tenho certeza que em todos esses canais vocês serão muito abençoados e será um prazer conversar com vocês em todos eles. E se você tiver sugestão de tema, manda pra gente. Deus abençoe. Tchau! Perfect.